Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui, professora de língua portuguesa e de redação, para dar aquela dica marota para você que está aí do outro lado, se preparando para as provas de vestibular, não é mesmo? Escrevendo redação, estudando para a parte de linguagens, enfim, eu sei que você que está aí do outro lado deve ter um monte de coisa de estudar e o pior, tem um monte de dúvida, mas fique tranquilo, porque os seus problemas acabaram com as nossas dicas aqui do canal, que eu tenho certeza que sempre acrescentam muito no estudo de todos vocês, tá bom? Então, fiquem aqui comigo nesta aula, que é uma aula bem interessante, uma aula normalmente de um ponto que as pessoas têm muita dúvida, né? Ou seja, quando que nós usamos o onde e quando nós usamos o aonde. Primeiramente, de cara, eu venho falar com vocês que a questão do onde ela é bem mais complexa do que a gente imagina. Porém, ela também é muito simples, é mais ou menos isso. Já dizia Hamlet, lá de Shakespeare, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que são em nossa filosofia. É bem isso mesmo. O onde parece muito misterioso, mas aos pouquinhos a gente vai desvendando. Eu falo isso porque o onde ele é muito companheiro. Ele se encaixa muito bem dentro do contexto, dentro dos textos, dentro do nosso cotidiano, a gente está sempre utilizando. Mas, muitas vezes, nós temos dificuldade em usar o onde, quando pode, quando não pode, e o pior, quando que nós usamos onde e aonde. Na verdade, os dois têm praticamente a mesma ideia, porque ambos estão relacionados a uma questão de lugar. E nós utilizamos eles sempre em relações de lugares físicos, tá? Então fica essa dica aí, utilizar o onde e o aonde, sempre pensando numa ideia de lugar físico. E o que é importante eu destacar aqui ainda para vocês, pessoas, que o onde ele não pode ser utilizado em outro contexto a não ser em relação a lugar físico. Nós sabemos que o onde é um pronome, tá bom? Então é importante você destacar isso também dentro da morfologia. E aqui a gente pega essa dica tanto para a parte de linguagens como para a parte da escrita, da redação, que muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Então, fica a dica, a gente só pode utilizar o onde numa relação de lugar, em lugares físicos e pronto. Veja bem, uma dica bem importante para vocês, que eu acho que pode facilitar nos estudos e no entendimento, é que o onde, ele vai significar sempre em que, quer dizer, eu posso substituir o onde pela expressão em que fica tudo tranquilo, e o aonde significa a que. E olha que interessante, quando nós temos a ideia do aonde, o a que, esse a que acompanha o que, ele é justamente a preposição a mais o onde, então é a junção. Quer dizer que nós vamos usar o aonde também com essa ideia de uma relação de quando nós estamos com a preposição, quando existe essa preposição a. Esse aonde aqui, esse a do aonde, nada mais é que uma preposição juntando com onde. É a mesma coisa quando nós temos, por exemplo, o ao, né, que é a junção da preposição a mais o artigo o. Ou quando nós temos a de crase. É a mesma coisa, tá certo? Mas vejamos aqui como que nós vamos utilizar esse contexto. Primeiramente, então, você sempre vai substituir onde por em que ou aonde por aqui. Essa tática, digamos assim, essa estratégia, ela pode facilitar muito a vida de vocês dentro desse contexto, tá bom? Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Vejamos, o colégio onde eu estudo, e aí a gente poderia continuar a frase, né? O colégio onde eu estudo é muito bacana, o colégio onde eu estudo tem muitas coisas bacanas, o colégio onde eu estudo a gente aprende muito, sei lá, qualquer coisa. O que importa para nós é entender que esse onde, veja bem, ele está relacionando a ideia do colégio, que tem uma ideia de lugar físico. Ou seja, nós só podemos utilizar o onde quando ele está relacionado a um lugar físico. Então, eu tenho aqui o colégio onde eu estudo. Tati, eu poderia substituir esse onde por em que? Vamos ver. O colégio em que eu estudo fica próximo da minha casa. Alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, nesse caso aqui, quem estuda, estuda em algum lugar. Então, veja que nós temos a ideia do em que aqui. Então, o onde pode ser substituído por em que. Então, nesse caso, eu uso o onde e está de forma correta. Eu tenho até aqui um versinho de uma música que diz o seguinte: por onde andei enquanto você me procurava. Conhece essa música, né? Então, veja, quando ele coloca aqui, quando o poeta coloca por onde andei enquanto você me procurava, quer dizer,
por onde eu andei, ou seja, em que lugar eu andei. É como se eu estivesse fazendo essa pergunta, né? Andei em que lugar? Então, como eu posso substituir o onde por em que? Eu faço a pergunta para o verbo. Quem anda, anda em algum lugar. Quem estuda, estuda em algum lugar, a mesma coisa a relação do verbo. Então, se você olha para o verbo para uma ideia de regência, você consegue identificar. Então, veja, o colégio onde eu estudo, ou o colégio em que eu estudo, já que quem estuda, estuda em algum lugar. E a mesma coisa nós temos aqui, por onde eu andei enquanto você me procurava. Quer dizer, quem anda, anda em algum lugar. Então, eu poderia dizer em que aqui, que é o que ele representa. Esse onde, sem o aonde, sem o a preposição, ele significa em que, certo? Agora, quando nós temos o aonde, como eu já disse aqui para vocês, nós temos essa junção aí da preposição a mais o onde. Como nós vamos ter essa relação? Quer dizer, veja bem, então ele significa, o aonde significa o a que. O onde significa o em que, sempre repetindo para vocês prestarem bem atenção. Veja esse exemplo que eu tenho. A escola onde eu preciso ir fica bem pertinho da praia, tá? Vou ficar desse lado para vocês verem melhor. Olha só, a escola aonde eu preciso ir fica bem pertinho da praia. Como eu disse nos outros dois exemplos, eu dei uma atenção especial para o verbo. Aqui eu farei a mesma coisa, ó. A escola aonde eu preciso ir fica bem pertinho da praia. Quem vai a algum lugar. Então, ele apareceu a preposição a. Quem vai a algum lugar. Por isso que eu coloquei a ideia do aonde. Por isso que o uso do aonde aqui está certo. Outra questão importante é que eu tenho que entender que esse aonde está relacionado à escola, que é um lugar físico. Então, eu sempre vou olhar para o verbo. A escola aonde eu preciso ir. Onde que eu preciso ir, percebe? É como se eu estivesse perguntando isso, porque quem vai a algum lugar. Nós não estamos falando que esses termos relacionam-se a lugares físicos? Então, eu faço a perguntinha para o verbo. Quem vai a algum lugar. Quer dizer, a que lugar? Ou ao qual, dependendo da situação, né? Então, a que lugar está relacionado a essa ideia do aonde. Então, o a que, ele aparece aqui porque é o que ele representa. Porque é essa junção de uma preposição, certo? Quem vai a algum lugar. Então, o uso do onde e do aonde, eles se resumem dentro desses dois termos. Então, em resumo, para ficar claro, pensem sempre que nós vamos utilizar tanto o onde como o aonde numa relação de lugar físico. O onde significa em que e o aonde significa que. Para que eu saiba se eu uso onde ou aonde, eu vou sempre fazer a perguntinha para o verbo. Agora, vou trazer meu quadrozinho aqui para vocês. Olha que chique. Chegando. Bom, aqui dá para vocês verem bem, né? Aqui eu trouxe um exemplo também do uso do onde, que na verdade é um uso inadequado. Quer ver só? A criança é naturalmente muito dispersa, onde precisa, no entanto, de muita atenção e cuidado. Nós temos dois erros aqui, na verdade. Nós temos um problema com onde, e nós vamos ter também um problema com essa conjunção aqui, que é no entanto. Mas vamos focar primeiramente no onde. Olha só, a criança é naturalmente muito dispersa, onde precisa, opa, para tudo. Por que eu utilizei esse onde, sendo que eu disse aqui, olha aqui no meu pedacinho do meu quadro, que o onde ele só pode ser utilizado numa ideia de lugar físico. Eu não tenho nada de lugar. A criança é naturalmente muito dispersa, não tem nada de lugar. Então, quer dizer, vou até pegar um pincelzinho aqui de outra cor, para ficar mais fácil para vocês verem. Veja só, esse onde aqui, ó, tá errado. Eu não posso utilizar ele. Não existe usar esse onde. E olha só como ele se encaixa muito bem. Outra questão importante é esse no entanto, que ele não ficou legal aqui, né? Então, essa frase aqui, ela tá totalmente errada. A criança é naturalmente muito dispersa. Ok, se ela é dispersa, ela precisa de muita atenção e cuidado. Esse, no entanto, aqui, ele dá a ideia de oposição. Quando, na verdade,
Eu não quero dizer nada oposto a isso. Eu quero concluir uma ideia. Então, eu poderia utilizar aqui. A criança é naturalmente muito dispersa. Tiraria esse onde. Poderia colocar um por isso, por exemplo. Por isso, precisa de muita atenção e muito cuidado. E aí, eu tiraria o no entanto. Aqui, eu também poderia substituir por logo. Enfim, nós vamos ter uma aula que a gente vai falar sobre essas questões das conjunções. Aqui é só para vocês perceberem que quando a gente lê pela primeira vez, aparentemente não tem nada de problema, concordam? Mas quando a gente vai analisar um pouquinho mais profundo, a gente percebe que o onde ali, ele causou um certo estranhamento. Mesmo que na hora de colocá-lo, ele soa como algo tranquilo, ele soa como algo que se encaixou bem. E é muito comum o uso do onde dentro das redações. Então, fique atento a isso, porque isso pode te prejudicar em relação à competência número 1. Então, fica a dica de como usar o onde e o aonde, lembrando que o onde, em que, o aonde, a que, sempre relacionada a lugar físico, nunca nessa situação. Tudo bem, galera? Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que tenha ficado uma dica importante para que você anote, para que você comece a utilizar, para que você possa ir bem, tanto na escrita da sua redação, tanto também como na parte de linguagens, né? Que aqui a gente tem uma mistura dessas duas aulas que te ajuda tanto numa parte como na outra. Gostou dessa aula? Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todas as pessoas que têm dúvida, com todas as pessoas que estão estudando muito aí para o vestibular, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais, galerinha. Tchau, tchau.